Olá, alunos! Você sabia que tem como calcular ângulos usando o produto vetorial? Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Para isso, primeiro a gente vai definir o que é produto vetorial e após isso a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, que tem como calcular ângulo usando produto vetorial. Então, hoje a gente vai estar vendo sobre produto vetorial. Então, o que é um produto vetorial? Se eu tenho um vetor U, que é x1, y1 e v, que é igual a x2, y2 e z2, temos que o produto vetorial é o determinante dos vetores, daquela base canônica que a gente falou quando a gente começou os vetores no R3, e JK. Primeiro vetor aqui é o U, que é as coordenadas de U, e abaixo, a segunda linha, as coordenadas de V. Por quê? Primeiro vai ser as coordenadas de U, que é U vetorial V, que a gente está calculando. Então, é esse determinante. Quando a gente abrir esse determinante aqui 3 por 3, a gente vai chegar nisso aqui, certo? Isso é a forma que você calcula o determinante, o produto vetorial, calculando o determinante 3 por 3. Mas tá vendo aqui, ó? Deixa eu só pegar o apontador laser aqui, ó. Esse determinante aqui, ó, a gente gerou. Quando a gente abre esse determinante 3 por 3, a gente vai chegar no determinante 2 por 2 aqui. Isso usando a regra de Laplace. Aqui, ó. Esse determinante 2 por 2 aqui, ele vai dar um número. O i não é um vetor? É o vetor 1, 0, 0. Então, vou ter um número vezes um vetor. Depois, aqui, outro número vezes um vetor, mais outro número vezes outro vetor. Então, o produto vetorial, diferentemente do produto escalar, vai dar um vetor. Alguns livros, tá vendo aqui, ó, aqui é menos. Em alguns livros aqui é mais. Por quê? Quando você troca as duas colunas do determinante, muda o sinal. Então, como o produto vetorial é cálculo de um determinante, então, as propriedades de determinante vai ser válidas aqui. Então, se eu tenho, ó, se U e V for paralelo, esse determinante vai dar 0. Se U e V for, ó, quando que U e V é paralelo? Quando os dois vetores é múltiplos. Se um dos vetores for nulo, o determinante vai dar 0. Se os dois vetores forem iguais, por exemplo, se fosse U com U vetorial com U, também vai dar 0. Certinho? Outra coisa, se eu trocar aqui, se eu, ao invés de calcular U vetorial V, fosse calcular V vetorial U, isso daqui estaríamos trocando essas duas linhas aqui. Quando a gente faz troca de linha, o determinante dá o oposto. Então, U vetorial V é igual a menos V vetorial U. Porque o determinante de U vetorial V vai dar com um sinal e o V vetorial U vai ser com sinal oposto. Certinho? Então, agora a gente vai ver um exemplo sobre isso, certinho? Então, para calcular esse exemplo, só um momentinho. Para calcular esse exemplo, a gente vai calcular
o produto vetorial de U com V. A gente tem que U é 5I mais 4J mais 3K. E V é 5I mais 4J. Então, a gente tem que U aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. A gente tem que o vetor U nada mais é, ele tem as coordenadas, é um vetor do R3, que é 5, 4 e 3. O vetor V é 5, 4 e 0, porque não tem o K ali, vai ser 0. Como que a gente calcula o vetorial V? Pegar o determinante. De I, J, K. Aqui, o primeiro vetor é U, então vou pôr as coordenadas do vetor U. 5, 4 e 3. O segundo vetor é V, então vou colocar as coordenadas de V. 5, 4 e 0. Então, como que a gente calcula um determinante 3 por 3? Tem a regra de usando a borboleta, eu posso dobrar essas duas primeiras colunas, eu vou dobrar as duas primeiras colunas, que é o que a maioria faz. Então, vai ficar I, J aqui, vai ficar 5, 4, 5, 4. Tem como a gente também dobrar as duas linhas. Sai bem. Eu, particularmente, gosto da borboleta. Vamos calcular aqui. Então, primeiro vai ser essa linha aqui. Então, aqui, ó, o determinante. Ó, vamos pegar só as linhas na direção da diagonal principal. Aqui o determinante deu quanto? Ó? I vezes 4 vezes 0 deu 0. Aqui o determinante deu quanto? J vezes 3 vezes 5 vai dar 15J. Aqui o determinante deu quanto? 5 vezes 4 vezes K deu 20K. Então, o nosso determinante aqui deu, ó, na lado da diagonal, deu, principal deu 15J, mais 20K. Agora, vamos fazer da diagonal secundária, que é menos o valor que der aqui. Vamos lá. Vai ser lugar da secundária. Aqui, ó. Nessa direção.
segunda coluna. Então, o resultado vai ser, ó. Aqui vai dar 5 vezes 4 vezes K, dá 20K. Em direção K. 4 vezes 3 vezes I vai dar 12I. Então, vai 12 na direção do vetor I. 0 vezes 5 vezes J vai dar 0J. Então, que vai ser 0. Então, no total, deu. Aqui, ó. Do lado da diagonal secundária vai ficar menos 20K mais 12I. O 20 foi positivo. Com esse menos aqui, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar... Tem aqui 12J... Perdão, né? 12... É 15J... mais 20K menos 20K menos 12I. Olha aqui. Então, vai ficar 20K com menos 20K, cancela. Vai sobrar menos 12I mais 15J. Isso daqui vai dar igual a... Ó, o vetor vai ser menos 12, 15 e 0. Certinho? Tem uma outra maneira da gente resolver esse exercício. Já já a gente vai ver. Outra maneira de resolver aquele exercício é assim. Olha, você pega. É a maneira que a gente fala dispositivo prático. Então, o vetorial V vai ser... A gente vai pegar essas duas últimas linhas, o 5, o 4, 3, 5, 4 e 0. E repetir as duas primeiras colunas. 5, 4 e 5, 4. Aqui, a gente vai calcular, ó, esse determinante 2 por 2 aqui, que vai dar... Ó, 0 aqui. Então, vai ficar 0 menos 12. Então, vai ficar aqui. 0 menos 12. Esse vai ser o I, em direção I. Agora, a gente vai calcular esse segundo determinante aqui, ó. Esses dois aqui. Na coluna 3 e 0 e 5 e 5. Na segunda coluna. Então, vai ficar assim. Vai ficar 15. 15 menos 0. Então, vai ficar 15 menos 0J. Aí, por último, aqui, ó, esse último determinante aqui, com a coluna 5, 5 e 4, e a segunda coluna 4, 4. Então, mais aqui.
Então, por aqui. Então, 5 vezes 4 vai dar 20. Menos, vai ficar 20 menos 20. Isso. 5 vezes 4, 20. Menos 5 vezes 4, 20. Então, vai ficar 20 menos 20. Isso vai ser igual a... Aqui vai ficar menos 12 e mais 15 J mais 0K. Então, o valor o produto vetorial de U com V vai ser menos 12, 15 e 0, certo? Agora, a gente vai falar sobre a característica do vetor U vetorial V. Quando a gente calcula o produto vetorial de U com V, a gente está obtendo um vetor que é, o vetor que a gente obtém quando calcula U vetorial V, esse vetor ele é perpendicular ao vetor U e ele também, ao mesmo tempo, ele é perpendicular ao vetor V, certinho? Então, qual vai ser a direção desse novo vetor? A direção do vetor U vetorial V vai ser a direção do vetor que é perpendicular a U e V ao mesmo tempo, ou seja, o resultado vai ser um vetor que é ortogonal a U e V ao mesmo tempo. Então, U vetorial V é ortogonal a U e V ao mesmo tempo. Qual vai ser o sentido de U vetorial V? Olha, se eu estou fazendo U vetorial V, calma aqui. Se eu estou fazendo U vetorial V, ó, tô indo nessa direção aqui, ó. Eu tô saindo de U aqui e indo nessa direção. Calma. Tô saindo de U e indo nessa direção, ó. Saindo de U e indo nessa direção, ó. De U indo para V. Aqui. De U indo para V. Então, o sentido foi para cima. E se fosse ao contrário, eu quisesse V vetorial U, V vetorial U, ó, eu saí de V, que tá aqui atrás, e vinha na direção de U. Então, o sentido seria para baixo. Então, o sentido é dado pela regra da mão direita, certo? Então, aqui embaixo, ó, V vetorial U, que é a mesma coisa de menos U vetorial V. Certinho? Aí a outra coisa que a gente vai falar é sobre o comprimento. Então, para a gente entender um pouquinho sobre o comprimento de U vetorial V, a gente precisa da identidade de Lagrange. Essa identidade de Lagrange, para vocês provar, vocês primeiro vão calcular U vetorial V e elevar ao quadrado. E depois pegar e fazer módulo de U elevado ao quadrado e módulo de V elevado ao quadrado menos U escalar V elevado ao quadrado, que o que você fizer desse lado aqui vai ser, ó, na hora que você trabalhar esse lado e na hora que você trabalhar esse lado separado, vocês vão chegar no mesmo resultado. Então, essa é a identidade de Lagrange.
Para falar sobre o comprimento de U vetorial V, qual vai ser o comprimento, a gente precisa dessa identidade de Lagrange. Outra coisa que a gente tem é que o escalar V é módulo de U vezes módulo de V cosseno de θ. Isso a gente retira do ângulo entre dois vetores. A gente não viu na aula anterior que o ângulo entre dois vetores é cosseno. Para obter o ângulo entre dois vetores, a gente tem que calcular o cosseno de θ, que é igual a U escalar V dividido pelo módulo de U vezes módulo de V. Quando eu isolo U escalar V, eu obtenho isso daqui. Então, a gente tem que, pela identidade de Lagrange, a gente tem isso daqui. Mas o escalar V não é módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno de θ. A gente vai e substitui o escalar V aqui por módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno de θ. Certinho? E quando eu elevo ao quadrado isso daqui, eu obtenho essa parte aqui de baixo. Vou obter módulo de U ao quadrado vezes módulo de V ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Ok? Só que, se eu colocar módulo de U ao quadrado vezes módulo de V ao quadrado em evidência, eu vou obter que módulo de U vezes módulo de V ao quadrado é igual a 1, perdão. Se eu colocar, como módulo de U ao quadrado vezes módulo de V repete nos dois aqui, eu posso colocar em evidência. Quando eu coloco em evidência, vai ficar módulo de U ao quadrado vezes módulo de V ao quadrado vezes U1 menos cosseno ao quadrado de θ. Repetindo. Se eu coloco módulo de U ao quadrado vezes módulo de V ao quadrado em evidência, eu vou obter essa parte aqui. Só que 1 menos cosseno ao quadrado de θ é quem? É seno ao quadrado de θ. Então, vai ficar dessa forma aqui. Então, eu vou ter que produto vetorial, o módulo do produto vetorial de U com V elevado ao quadrado é igual a módulo de U ao quadrado vezes módulo de V ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Quando, tá ao quadrado dos dois lados, se eu passar uma raiz dos dois lados, eu vou obter que módulo de U vetorial V é igual a módulo de U vezes módulo de V seno θ. Dessa forma aqui, a gente consegue também calcular o ângulo entre dois vetores. Basta eu pegar, se eu colocar seno de θ, vai ser igual, produto vetorial de U com V, módulo do produto vetorial de U com V, sobre módulo de U vezes módulo de V. Então, outra forma de calcular ângulo é usar o seno de θ. Cosseno de θ, pelo cosseno de θ, é essa de cima, que a gente viu lá em produto escalar. E a outra forma é pelo produto vetorial. Então, para mim obter o comprimento do produto vetorial, basta pegar o módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno do ângulo entre eles, certinho? E, através dessa fórmula do comprimento, eu consigo também calcular ângulo, certo? Agora, a gente vai ver um exemplo disso. Seja um triângulo equilátero, ABC, de lado 10, calcular o módulo do produto vetorial de AB com AC.
Só um momentinho. Então, vamos lá. Então, eu tenho um triângulo equilátero. Eu vou ter um triângulo equilátero aqui. Eu vou tentar fazer um triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero, os ângulos dele, vale quantos? 60 graus, cada um. Deixa eu só terminar aqui de preencher. 60 graus. Então, aqui, todos os ângulos vai valer 60 graus. Certo? Aí, eu tenho que ir aqui. Ó, o vértice A, aqui o vértice B e o vértice C. Ele quer o produto vetorial do vetor AB com AC. Então, esse vetor aqui, AB, e o vetor AC. E o ângulo entre esses dois vetores é 60 graus, pois o triângulo é equilátero. Então, vetor, eu preciso obter o vetor AB. Mas eu tenho o vetor AB? Tem como eu obter o vetor AB? Não. Por quê? Ele não me deu os pontos A, B e C, e nenhum dos vetores. Só que ele me deu que o lado do triângulo equilátero vale 10. Então, cada lado aqui, ó, vale 10. Então, eu sei que o módulo de AB vai ser quanto? 10. Que é a medida desse lado. E o módulo de BC vai ser quantos? Também 10. Então, o módulo do produto vetorial de AB com AC vai ser igual a gente viu que é a módulo de AB vezes módulo de AC vezes seno de quem? Quem é o ângulo entre eles? 60 graus. Então, aqui vai ficar módulo de AB é 10. Módulo de AC é 10. E seno de 60 graus é quantos? Raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai chegar aqui é 10 vezes 10, 100. Então, vai ficar 100 raiz de 3 dividido por 2. Isso daqui vai dar 50 raiz de 3. Ok? Então, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês me procurem.